Esse mês de abril é um mês que tem muita motivação para uma crônica. Mas não resta a menor dúvida que a maior contemplação do nosso espectador é aos fatos históricos que acontecem nesse mês, aos fatos folclóricos e outros mais. Então, eu resolvi falar sobre um tema bastante conhecido da população brasileira, em termos de história nacional. Trata-se da chamada Inconfidência Mineira, que deveria ser chamada de Confidência, porque foi um grupo de pessoas que confidenciavam os segredos em reuniões para cultivar a ideia de libertação e de independência de nosso povo. Então passaríamos a chamar de Confidência Mineira e não de Inconfidentes, que é a inconfidência da ideia de segredos revelados na nossa história. Como veem, a Inconfidência Mineira hoje será alvo de nossos comentários. Um grupo de pessoas qualificadas intelectualmente, socialmente, na capitania, reuniam-se de maneira secreta para formar uma mentalização e, ao mesmo tempo, futuramente, uma dinâmica para oferecer ao povo brasileiro as ideias de libertação e, por que não dizer, de emancipação nacional. Eram os confederados que se reuniam e tratavam desses assuntos. Eram Tomás Antônio Gonzaga, um Alvarenga Peixoto, um Rolim, um Alves Maciel e outros mais, que se reuniam. Muitos deles foram estudantes também da Universidade de Coimbra e da Universidade de Sorbonne, na França. Eram intelectuais, mas intelectuais idealistas e patriotas. Estava formada a mentalidade de fazer o Brasil um país liberto, livre, com seu povo feliz. Nesse interim, um dos participantes, mas não com esses status culturais que tinham os outros, dedicou-se também a esta causa. Era um vendedor, um simples, humilde, que vivia rodopiando nas cidades mineiras, trabalhando como vendedor ambulante. E, posteriormente,
essa mesma pessoa ingressou para ser alferes de cavalaria, aumentar as suas rendas e dedicar-se à sua família e sanar um pouco as suas condições econômicas de homem simples, mas de homem simples de um caráter inabalável. De homem simples, mas com o coração cheio de esperanças para fazer da nossa pátria brasileira um país, uma nação independente do jugo de Portugal. Essa criatura foi nada mais e nada menos do que o conhecido Tiradentes. Ele era apelidado, cognominado de Tiradentes, mas o nome dele era José Joaquim da Silva Xavier, que tinha essa alcunha de Tiradentes porque nas horas vagas ele aprendeu essa arte médica de arrancar os dentes das pessoas amigas, das pessoas que o rodeavam, e isso ele se tornou um profissional, um dentista propriamente dito. E ele, essa mesma pessoa, Tiradentes, vinculou-se com unhas e dentes a questão que debatia a independência nacional. Era as reuniões da Inconfidência Mineira, que realizava-se em Vila Rica, um lugarejo pequeno da capitania de Minas Gerais. Esse movimento foi crescendo e tomando um pulso extraordinário. E Tiradentes foi um dos que os outros depositaram nele ingente confiança para que não fosse feito uma traição daquele movimento. Mas Tiradentes não era homem de trair. Tiradentes era homem de participar com a coragem, com o ideal de um grande brasileiro, como ele foi conhecido historicamente. Tudo isso inicia-se essa crônica para lembrar desse mês de abril a Inconfidência, formando, eu diria, um binômio, Inconfidência e Tiradentes. Tiradentes começou a participar. A participação enorme dele no movimento, viajando sempre, distribuindo informações a pessoas de alta confiança. Mas mesmo assim, supõe-se uma traição tremenda dentro do movimento. Uma traição. E aquilo abalou demais ao movimento. Tiradentes, quando foi abafado aquele movimento da Inconfidência Mineira, Tiradentes também foi aprisionado. Houve o julgamento. Os outros
tiveram o privilégio, talvez, por status, de serem julgados não tanto ruins para aquele momento, mas Tiradentes foi condenado à morte. Foi condenado à forca e foi marcado o seu enforcamento. Os outros foram afastados, desculpados e com muita benevolência a coroa portuguesa apadrinhou os outros membros. Mas Tiradentes, talvez porque não fosse o de menos expressão social, mas o de maior expressão digna de um patriota, pois ele cuidava realmente dos seus ideais com afinco e com o amor infiltrado dentro do seu coração. Tiradentes não se incomodou. Encarou um realismo extraordinário, com coragem e decisão, e nunca chegou a voltar atrás. Tudo o que defendia e tudo aquilo por que lutava. Lutava por um Brasil independente, por um Brasil tendo expressão diante das outras nações, por um Brasil que defendia a abolição da escravidão, que era um cancro em nossa sociedade. E foi marcado o dia do seu enforcamento. Desfiles pelas ruas, muita gente curiosos saiu acompanhando. Aquele cortejo sinistro de Tiradentes com uma corda no seu pescoço e o seu carrasco segurando, conduzindo o carrasco Amazônia. E chegando ao enforcamento. Ele foi, após a sua morte, após o seu enforcamento, esquartejado, humilhado. E através desses esquartejamentos, dessa humilhação, a nação brasileira via tudo aquilo, não como uma coisa só sinistra, a morte de um líder, mas a morte de um idealista, corajoso e patriota. E Tiradentes passou a ser, na nação brasileira, não só um mito, mas uma realidade. Ele pagou com a vida, sem titubear, sempre com coragem, sempre com dedicação, e sempre teve como homem simples e humilde, mas como um grande patriota. O Brasil dava um passo. Foi frustrado o movimento, mas o Brasil dava um passo para a sua independência. E posteriormente, a 7 de setembro de 1822, foi proclamada pelo príncipe Pedro I. Mas
Mas a independência do Brasil foi feita. Mas foi feita sempre com a lembrança dos grandes revolucionários. E um dos maiores dele foi José Joaquim da Silva Xavier, que com sua maneira simples, sua maneira humilde, olhava aquele movimento da Inconfidência Mineira como uma salvação, não só sua, mas de um povo, a salvação de sua pátria, a salvação do jugo de uma nação europeia que vinha explorando miseravelmente o nosso povo, e ainda mais tratando uma raça como que fosse animais. Tudo isso é o que essa crônica tenta deixar na experiência do povo brasileiro. Aqueles que esperaram e assistiram. E hoje o Brasil é um Brasil conceituado diante da união das nações. O Brasil hoje é um país independente, mas custou sangue e lágrimas dos brasileiros, que se espelharam também nas ideias libertárias de um Tiradentes. Ideias que foram bem apresentadas na bandeira da abolição, na bandeira da confederação, na bandeira, mais ainda, da Inconfidência Mineira. Essa bandeira, com a frase do poeta latino Virgílio, em que, diante de um triângulo escrita na bandeira da Inconfidência, libertas que serás também, quer dizer, liberdade, embora que tardia. Demorou um pouco mais, mas foi completado o sonho do grande brasileiro que estava observando dentro das grandezas incomensuráveis o seu sonho, o sonho da sua pátria livre. E o Brasil hoje não só tem a agradecer as virtudes de um Tiradentes, mas também aos confederados da Inconfidência Mineira. Todos eles participaram ativamente, juntando e reconhecendo que os esforços deles não foram em vão. Hoje, o Brasil é uma grande nação dentro do universo das nações. E não devemos nunca, às gerações de hoje e as que virão mais à frente, deixar de se orgulhar de que a nossa independência começou com um grande movimento da Inconfidência. Nós devemos essa independência a muitos outros movimentos, é claro, mas a independência, a Inconfidência, digo eu, foi um dos mais que tiveram coragem de iniciar tamanha façanha patriótica, façanha que faz com que o Brasil se orgulhe nos tempos contemporâneos, nos tempos odiernos deles, desses membros. Todos eles
Tiradentes. Eu como cronista, quero elogiar e sentir, porque é preciso sentir para compreender. Eu, quando estudioso de história, senti e compreendi o sacrifício de Tiradentes para nós chegarmos a esse patamar que chegamos hoje de pátria livre e independência. Salve nossa pátria brasileira! E que, no porvir, essa população brasileira seja sempre pedras firmes de um Brasil não só patriótico, mas de um Brasil cristão. Muito obrigado.